privilégio que Ele nos deu de estar aqui nessa noite para louvar o seu santo nome, a pastora Rosimene, que me confiou de estar aqui trazendo a palavra do Senhor nessa noite. Trago um abraço do meu pastor, Jair Andrade, a qual nós congregamos no bairro Estaleiro, da minha liderança e de todos ali daquela igreja a qual nós congregamos. Gostaríamos, irmãos, abrir suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Hoje é culto de missões e como a pastora falou aqui nessa noite, nós somos os missionários, né, irmãos? Cabe a nós levarmos a palavra do Senhor, porque o mundo precisa de Deus. O mundo ao qual nós vivemos, nós olhamos para um lado e para o outro, e nós lemos a palavra do Senhor e vemos o cumprimento das suas promessas. O Senhor veio buscar a sua igreja e nós devemos estar preparados para ministrar a tua palavra, para estar santificados, para subir com Ele para o céu. Livro do profeta Isaías, capítulo número 6. Todos encontraram? Amém. E diz assim a palavra do Senhor, a partir do primeiro versículo. Aqui, eu marquei. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins, e cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com as outras 2 voavam, e diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa invade o mundo inteiro. E o barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. E um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas e a sua iniquidade estão tiradas, e os seus pecados perdoados. E em seguida ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de vir por nós? Então eu respondi: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Feche os seus olhos nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite diante do teu altar e da tua presença, nós te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos deu de estar aqui nessa noite, louvando, bendizendo ao teu santo nome. Enquanto muitos, Senhor, queriam estar aqui nessa noite, não podem. Enquanto muitos estão no leito da enfermidade, estão no leito da morte, querendo buscar o Senhor, nós temos o privilégio de estar aqui nessa noite, louvando ao teu santo nome. Nós te agradecemos, Senhor, pelo fôlego de vida, e nós temos a plena convicção e a certeza que vem da parte do Senhor. Nós te agradecemos pelas nossas mãos, pelos nossos braços perfeitos, a qual nós podemos sentir a sua presença, a sua glória e a sua unção. Senhor, nós cremos que o Senhor está neste lugar nessa noite. Nós cremos que a sua glória já inundou essa igreja, meu Pai. Por mais que nós estivemos aqui nessa noite entristecidos, abatidos, nós permanecemos de pé, Senhor, porque a sua glória nos sustenta, a sua graça nos mantém de pé, Senhor. Nós te clamamos, nós te glorificamos. Fale com o teu povo, com a tua igreja, porque nós somos, Senhor, e iremos ouvir a tua palavra, Senhor. Iremos ser canais de bênção para a vida daqueles que entrou aqui nessa noite. Que vidas sejam transformadas, libertadas, glorificadas pelo poder da tua palavra, pelo poder da tua presença nessa noite, Senhor. Nós cremos e temos a certeza que o Senhor está aqui neste lugar nessa noite. Já podemos sentir a tua glória, sentir a tua unção, e agora nós queremos que o Senhor fale conosco nessa noite. Fala com o teu povo, com a tua igreja. Nós abrimos os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor falando conosco. Então fale conosco nessa noite, meu Pai. Deus diminui o Senhor cresça sobre a minha vida, meu Pai, sobre a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar nessa noite, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer, no livro do profeta Isaías, nós podemos olhar, se nós lermos o livro de Isaías, que Isaías ele foi o maior profeta do seu tempo
da sua época e o maior profeta que profetizou acerca da vida do Filho do Homem. O profeta Isaías, ele foi escolhido pelo Senhor com um propósito, com um chamado de levar a sua palavra, de levar o seu recado. O profeta Isaías, nós podemos ter hoje em dia que ele era um missionário daquele tempo. Ele era um missionário daquela época e Isaías, ele não escolheu servir a Deus. Antes dele escolher os caminhos do Senhor, o Senhor já havia escolhido ele. Antes do profeta Isaías ter a plena convicção de que ele serviria ao nome do Senhor, de que ele levaria a sua palavra, o Senhor havia um propósito, havia uma promessa, havia um chamado para a vida do profeta Isaías. Isaías, ele não podia imaginar, ele não podia saber o que Deus tinha preparado para a sua vida. E hoje, nessa noite, eu não sei se você sabe a proporção daquilo que Deus tem para fazer na sua vida, a proporção daquilo que Deus vai fazer na sua história. Talvez você não possa ver, talvez você não possa perceber, mas eu quero te dizer nessa noite que você que entrou aqui, você é um missionário do Senhor. Glória a Deus! O Senhor sobre a sua vida. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Isaías, capítulo 61, que o Senhor havia ungido a vida do profeta para anunciar suas palavras. O Senhor havia ungido a vida daquele profeta para anunciar a sua mensagem e a sua vontade. Irmãos, antes de nós escolhermos os caminhos do Senhor, nós temos uma promessa do Senhor para a nossa vida. Nós que servimos ao Senhor, nós temos a convicção, nós temos a certeza que há um propósito do Senhor para a nossa vida. Nós não viemos neste mundo para sermos apenas mais um que fica isolado no canto. Nós não viemos nesse mundo para ficar sentado apenas no banco da igreja. Nós viemos neste mundo para cumprir o íntimo do Senhor. Glória a Deus. Vai nos dizer, como está escrito ali naquela bandeira, o Senhor deu uma ordem aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Nós, irmãos, nós somos os missionários da última hora. Porque nós olhamos para um lado e para o outro e a palavra do Senhor está se cumprindo. Nós precisamos levar a palavra do Senhor, queira eles ouvir ou não. Nós precisamos anunciar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai nos falar que quando nós não anunciamos do seu nome, caso aconteça algo com a vida daquela pessoa, pode recair sobre a nossa vida. A culpa recai sobre nós, irmãos, porque nós temos a unção e a autoridade do Senhor para profetizar sobre a vida daqueles que estão no mundo afora. Glória a Deus. Muitos irmãos não foram transformados pelo nome do Senhor. Muitos ainda não ouviram falar do nome do Senhor. Mas, irmãos, nós precisamos sair pelo mundo pregando a palavra do Senhor. Nós precisamos sair pelo mundo falando do amor de Deus, do amor de Jesus. Porque nós olhamos, irmãos, em muitos lugares a falta de pessoas para pregar, a falta de pessoas para evangelizar e falar do nome do Senhor. Muitos irmãos estão carentes da palavra do Senhor. O mundo precisa de Deus, o mundo precisa de amor e nós precisamos anunciar esse amor. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus, ele é o próprio amor. Deus é amor, irmãos, e muitas vezes nós olhamos para um lado e para o outro, nós vemos a guerra, nós vemos a fome, nós vemos a tristeza, nós vemos a perseguição contra o povo do Senhor Jesus. E mesmo perseguidos, nós não podemos parar de anunciar a obra do Senhor. Foi como foi louvado aqui nessa noite pela banda. A igreja do Senhor, ela foi perseguida, mas ela permanece de pé. Glória a Deus. Essa igreja que permanece de pé, glorifica o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. E o interessante, irmãos, a palavra do Senhor, ela vai nos mostrar que Isaías, ele não foi chamado no primeiro capítulo. O chamado de Isaías, ele acontece a partir do versículo do capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías, ele viu o Senhor assentado sobre o trono. O Senhor, irmãos, ele estava sentado sobre o trono do céu. Isaías, ele olhou para o trono da terra e não tinha ninguém. Não tinha rei para que pudesse governar aquele povo, para que pudesse governar aquela nação. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando o rei Uzias, ele morre, irmãos, aquele povo começou a se preocupar. Aquele povo, irmãos, eles começaram a questionar. E muitas das vezes acontecem determinadas situações na nossa vida e nós começamos a questionar com o Senhor o porquê. Nós começamos a questionar com o Senhor o porquê de tal situação está acontecendo no nosso meio. Nós olhamos para um lado e para o outro e começamos a questionar: Senhor, por que tanta perseguição com o seu povo?
contra os seus missionários. E a palavra do Senhor, ela está dizendo, irmãos, ela nos mostra que os verdadeiros adoradores, eles seriam perseguidos nos últimos dias. Os verdadeiros adoradores, os verdadeiros missionários, eles sofreriam e passariam por perseguições. Irmãos, e a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que naquele conflito, no momento ali, irmãos, em que aquele povo estava desesperado, o Senhor, ele vai dar uma visão para o profeta Isaías. Isaías, irmãos, escreveu ali que junto com aquele povo, ele também ficou se questionando o que haveria de ser daquele povo, o que aconteceria com aquela nação, porque eles não tinham mais reis, e naquele tempo o profeta ainda não havia sido escolhido pelo Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o profeta Isaías, ele entrou dentro do templo. Só que ele entrou de uma forma e ele não saiu da forma que ele entrou. E eu quero te dizer que assim como o profeta Isaías, talvez você entrou aqui nessa noite desanimado, abatido, pensando em desistir, mas eu quero te dizer que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Glória a Deus, aleluia. Eu quero te dizer que você vai sair daqui transformado pelo poder do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Para a sua vida, o avivamento que vem da parte do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos de fogo, irmãos. A igreja do Senhor precisa de um verdadeiro avivamento. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o profeta Isaías, ele teve uma visão. Ele olhou para o céu e ele viu o trono do Senhor ocupado. Ele não viu a face do Senhor, porque era tão gloriosa a face do Senhor Jesus Cristo, que os querubins, os serafins, cobriam o seu rosto, porque eles não podiam olhar para a face do Senhor. A glória do Senhor, ela era tremenda, ela era tamanha, que o profeta Isaías não conseguiu ficar de pé. Ele teve que se prostrar perante a glória do Senhor Jesus Cristo. E ele viu, irmãos, em volta naquele trono ali, os serafins que voavam, eles tinham 6 asas, irmãos. Com 2 eles cobriam os rostos, porque eles não podiam olhar para a glória do Senhor Jesus. Com 2 eles cobriam os seus pés em sinal de humilhação, em sinal de reverência à glória do Senhor Glória Jesus Cristo. a Deus, aleluia. Nas 2 eles voavam. E a palavra do Senhor nos fala que eles olhavam uns para os outros, clamando assim, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Todo este lugar está cheio da glória do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, a glória do Senhor que te renova, que te transforma. A glória do Senhor que trabalha na sua vida, na sua casa, enquanto você está aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Este lugar está tomado da glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Está tomado pela presença do Deus vivo. Nós não podemos ver, irmão, nós podemos sentir a sua presença. Aleluia. Nós não podemos ver os anjos, mas eu creio que Ele está aqui nessa noite, neste lugar. Antes de você sair da sua casa, o Senhor tinha uma palavra para a sua vida. Antes de você deixar o seu lar, deixar a sua família, o Senhor tinha uma palavra reservada para a sua vida nessa noite. Aleluia, Glória a Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que o barulho da voz dos serafins, eles fizeram o templo estremecer, irmãos, e a casa se encheu de fumaça. Aquela fumaça, irmãos, era a glória do Senhor que estava presente naquele lugar. Aleluia. Isaías, ele estava dentro do templo e ele estava contemplando a glória do Senhor naquele lugar. E quão grande é, irmãos, nós contemplarmos a glória do Senhor sobre a nossa vida. Nós contemplarmos a glória do Senhor sobre a nossa nação, sobre o nosso país. Muitas vezes nós nos acovardamos de levar a palavra do Senhor Jesus. Muitas das vezes nós nos acovardamos de levar a verdadeira mensagem que é o Evangelho da Cruz. Muitos irmãos sobem dentro dos altares das igrejas, não para pregar aquilo que está dentro da palavra, mas para pregar o que satisfaz o ego das pessoas, o que satisfaz a sua vontade de ser querer. E a palavra do Senhor nos ensina que não é sobre nós, e sim sobre Ele. Não é sobre o nosso querer, não é sobre a nossa vontade, é sobre a vontade daquele que vive e reina para todos sempre. Glória a Deus, É sobre a aleluia. vontade do Senhor, irmãos. Não é sobre subir em cima do altar e falar o que vem de nós mesmos. É sobre falar o que o Espírito Santo de Deus nos ordena. É sobre dizer, irmãos, aquilo que Deus está mandando dizer para a sua igreja, para o seu povo. Quantas vezes nós que somos os profetas verdadeiros nos acovardamos de levar a palavra do Senhor? E o Senhor, ele vai dizer para o seu profeta: a quem
e por nós. A quem o Senhor pode contar? Será que o Senhor pode contar com a nossa vida? Será que o Senhor pode contar com a nossa missão? Será que nós estamos preparados para anunciar a palavra do Senhor? Para ir pelo mundo, sair pelo mundo, fazer a missão que o Senhor nos ordenou? Será que nós estamos preparados para dizer do amor do Pai? Muitas vezes nós nos sentimos pequenos, nós nos sentimos falhos, sem capacidade, mas o Senhor não é, irmãos, Ele sempre nos fala que não é sobre o nosso querer, não é sobre a nossa capacidade, porque quem capacita é o Senhor. Moisés ele foi escolhido para libertar aquele povo do meio do Egito. Na lógica do homem, Moisés não tinha estrutura para libertar aquele povo, mas o Senhor deu capacidade a ele para ir até Faraó e libertar aquele povo do Egito. Nós somos a promessa do Senhor Jesus. Nós somos a promessa do Senhor. E o Senhor me disse nessa última semana: se nós que somos os verdadeiros adoradores não ocuparmos o nosso lugar de pregadores, os falsos vão ocupar. Se nós, irmãos, que somos os verdadeiros adoradores, não sair pelo mundo falando do amor do Senhor Jesus, os falsos vão ir em nosso lugar. E é por isso, irmãos, que tem muitos lugares que estão cheios dos falsos profetas, estão cheios da mentira, do pecado, porque os verdadeiros adoradores têm se escondido. Os verdadeiros missionários têm se acovardado de levar a palavra do Senhor Jesus. As pessoas, elas têm se escondido do seu chamado e têm feito a vontade do homem, a vontade humana. As pessoas não dão ouvidos mais à voz do Senhor e falam que satisfaz ao ego deles próprios. Aquilo que fazem se engrandecer, aquilo que nos fazem achar que somos melhores, e nós não somos melhores, irmãos. Nós somos iguais a todos que estão ao nosso redor, mas nós fomos escolhidos pelo Senhor. Nós somos separados pelo Senhor. E eu quero te dizer para você que tem o chamado do Senhor, a chamada do Senhor, ela é dolorida. O chamado do Senhor para a nossa vida, ele dói. Ele nos oprime, irmãos. A vontade do Senhor na nossa vida de levar a sua palavra, ela faz com que nós entramos em conflito com nós mesmos. Quem sou eu? O que eu falarei, Senhor? Deus, até no meio de entregar a sua palavra, o Senhor está dizendo: não é você quem fala, sou eu que falo com você. Glória a Deus. É tempo hoje de nós calarmos a nossa voz e falarmos o que o Senhor está nos ordenando dizer. Aleluia. É tempo de adorar o Espírito Santo de Deus em verdade, em sinceridade, com propósito. Muitos honram o nome do Senhor, mas o seu coração está longe. Jesus, ele olhou para os seus discípulos e disse para eles assim: olha, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: a quem está voltado o seu coração? Para quem está voltada a sua adoração? É tempo, irmãos, de nós termos o Senhor como exclusividade em nossas vidas. É tempo do Senhor ser exclusividade na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. Aleluia. Porque, irmãos, a nossa adoração, ela tem que ser exclusiva ao nome do Senhor Jesus. Porque Ele fez os céus e a terra, e toda a sua terra, irmãos, como fala a palavra do Senhor, está cheia da sua glória. A terra estava cheia da glória do Senhor naquele momento. Mas hoje nós olhamos, irmãos, e o pecado está consumindo o mundo. O pecado está fazendo o povo do Senhor se afastar dos seus caminhos, dos seus atos. E o nosso prazer, irmãos, é ter o nosso coração voltado para o altar do Senhor. O nosso prazer é ter o nosso coração voltado para a sua vontade, para o seu querer. E muitas vezes nós nos acovardamos do chamado do Senhor para a nossa vida. Muitas vezes nós nos amedrontamos de dizer o que o Senhor está nos ordenando. Jesus é a paz, Jesus é a luz, Jesus é a salvação, e nós precisamos negar para o mundo. É muito fácil nós chegarmos dentro da casa do Senhor e pregar para quem está aqui, porque nós conhecemos a palavra do Senhor. Mas e para quem está lá fora? Será, irmãos, que nós temos a coragem de pregar o que nós pregamos aqui para quem está lá fora? Para quem está carente de uma palavra, de um abraço? Para quem está carente, irmãos, de apenas escutar: Jesus te ama.
Tem dias, irmãos, que nós acordamos e nós precisamos apenas de um abraço. Apenas de escutar assim: ei, Jesus te ama. Não desiste não. Não deixe o seu chamado por qualquer coisa não. Jesus te ama, Jesus está com você. Eu não sei daquilo que você precisa, daquilo que você necessita nessa noite, mas eu quero te dizer que o Deus que conhece o seu coração, que o Deus que sonda a sua vida, Ele está aqui nessa noite, não vai te deixar desamparado. Glória a Deus, aleluia. Você vai dizer: eu nunca vi um justo desamparado. Aleluia. Os que confiam no Senhor, irmãos, eles não se abalam. Aleluia. Eles permanecem de pé. Glória a Deus. Que balança para lá, balança para cá, mas ela permanece no propósito. Aleluia. Ela permanece no chamado. E o servo do Senhor, ele tem que ter estrutura para suportar o processo, Glória a para Deus. suportar o propósito. Porque a partir do momento que nós viemos para a presença do Senhor, não é fácil prosseguir. Não é fácil, irmãos, manter uma vida de oração todos os dias. Porque nós passamos por altos e baixos, nós passamos por palavras que nos desanimam, que nos confrontam e nos pensam: será que eu estou no caminho certo? Será mesmo que vale a pena eu continuar até o fim? Será que vale a pena eu levar a palavra do Senhor Jesus? O conflito vem em nossa mente, em nosso coração, quando as palavras batem sobre a nossa mente e nos façam a questionar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Mas eu quero te dizer nessa noite: não deixe que nenhuma palavra anule o propósito do Senhor para a sua vida. Glória a Deus. Não deixe que nenhuma palavra de desânimo anule a promessa do Senhor para a sua casa, anule a promessa do Senhor para o seu ministério. Tenha certeza, como cristão, de que o Senhor está do seu lado. Glória a Deus. Nós podemos não sentir a sua presença, e acontece que quando nós temos um encontro genuíno com Deus, nós não somos quem nós éramos. Quando nós temos um encontro com Deus, assim como o profeta Isaías teve, a glória do Senhor nos constrange e nós não temos palavras para dizer, nós só conseguimos chorar diante da sua presença. Há momentos que a glória do Senhor invade o nosso ser e nós não temos o que dizer, o que falar. Nós só conseguimos chorar diante da presença do Senhor. E Deus, irmãos, Ele tem nos dado unção. Deus tem dado unção para os seus missionários levar a sua palavra. Levar sem medo, irmãos. É sem medo do que está por vir. Sem medo do que pode acontecer. Porque muitos irmãos foram presos, foram mortos pela palavra do Senhor. Por pregar a sua palavra. Quantos não estão mais em nosso meio apenas por pregar a palavra do Senhor? E não se torna apenas uma palavra de ser apenas pela palavra do Senhor. É pelo chamado. Aleluia. É pelo aquilo que o Senhor confiou sobre a minha e sobre a sua vida. Não é simplesmente sobre ir e ler a palavra do Senhor. É saber ter sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. É saber sentir quando nós estamos distantes da presença do Senhor, mesmo dentro do templo dele. É sentir quando o nosso coração não está voltado para o seu altar e ter sensibilidade para a sua voz e dizer: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Aleluia. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, fazer as primeiras obras. Nós precisamos todos os dias, irmãos, orar para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero meu coração voltado para o teu altar, voltado para o teu querer, Senhor. Porque o inimigo, irmãos, ele está como um leão ao nosso derredor tentando nos tragar. Todo dia o inimigo lança palavras contra a nossa vida, palavras de inconstância, palavras que nos deixam decepcionados. E muitas vezes nós colocamos a culpa das nossas frustrações, a culpa daquilo que nós escutamos no altar do Senhor. Se eu estivesse lá no mundo, eu não passaria por tanta prova. Se eu não servisse ao Senhor, eu não passaria por tanta dificuldade. E o conflito vem em nossa mente: eu vou desistir. E o inimigo vem em nossa mente: larga esse Deus. Abandona ele, cadê quem te fez a promessa? Quando a promessa demora a se cumprir na nossa vida, o inimigo vem e diz: cadê quem te fez a promessa?
Ele te prometeu e até hoje não cumpriu. Larga esse Deus, abandona a igreja, larga tudo que Deus te proporcionou, e Deus está dizendo: é tempo de parar de ouvir os custiços do inimigo e ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus. É tempo de saber ouvir a voz do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Envia-me, Senhor, como verdadeiro profeta. Envia-me como verdadeiro adorador. É sobre passar nas ruas, irmãos, e alguém olhar para você e dizer: eis ali o servo do Senhor. Glória a Deus. Eis ali um homem, uma mulher que faz a diferença, que leva a palavra do Senhor com integridade. A igreja do Senhor, no modo geral, precisa do avivamento. O avivamento que o profeta Isaías teve ali naquele dia, irmãos. Isaías, ele foi purificado com uma brasa tirada do altar. Eu quero te dizer, irmãos, nessa noite, que nós precisamos ser tocados por essa brasa. Nós precisamos ser tocados pelas brasas vivas que o Senhor tira do seu altar. Persistir, Senhor, eu não saio daqui sem a minha bênção. Eu não saio daqui sobre o meu milagre. Jacó, ele lutou com o anjo ali, o anjo olhou para ele e disse: o que queres que eu te faça? E ele disse assim: eu não te solto enquanto você não me abençoar. E Jacó, ele foi abençoado porque ele persistiu até o fim. Aleluia. Ele foi até o final daquilo que ele tinha certeza, daquilo que ele queria viver. E a palavra do Senhor nos fala: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Glória a A coroa Deus. que o mundo não pode comprar, porque ela foi comprada a preço de sangue na cruz do Calvário. Glória a Deus. Ela foi comprada pelo sangue do Senhor que verteu naquela cruz, que foi derramado em prol da nossa salvação. Aleluia. E muitas vezes nós não damos valor para o sacrifício que o Senhor teve naquela cruz. E o Senhor está dizendo para pessoas aqui nessa noite: será que eu posso contar com você para a minha obra? Será que eu posso te enviar às nações que precisam ouvir a minha voz? É tempo de nós ouvirmos a palavra do Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu não sou nada, eu não posso nada, mas eu sei que o Senhor vai comigo. Glória a Deus. Senhor, se o Senhor me enviar, eu vou, mas eu vou se o Senhor for na minha frente. Eu vou se o Senhor for do meu lado, porque sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não podemos nada, nós não falamos nada, irmãos. Foi como foi dito, como eu já disse aqui nessa noite: não é sobre o nosso querer, não é sobre a nossa vontade, é sobre aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida. É sobre aquilo que o Senhor nos ordena. Eu gostaria de deixar essa palavra como uma reflexão para a igreja do Senhor nessa noite. Será que Deus pode contar com a nossa avaliação? Será que Deus pode contar com a nossa missão, com a nossa evangelização? Será que o Senhor pode nos enviar como seus verdadeiros profetas, como seus verdadeiros adoradores? Eu creio que nessa igreja tem profetas do Senhor. Eu creio que nessa igreja tem missionários do Senhor. Pessoas que estão disponíveis para ser usadas para a sua glória. Pessoas que estão disponíveis para fazer o brinde do Senhor. Jesus nos deixou uma ordem: ide por todo mundo. Quando você pensar em desanimar, lembre da mensagem do Senhor: ser fiel até a morte, porque eu estarei com você. Ser fiel até a morte, eu estou do seu lado. Ser fiel, porque Ele é fiel conosco, irmãos. E Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Aleluia. Com quem tem compromisso com a sua obra. E o nosso maior compromisso, irmãos, é ter compromisso com a obra do Senhor. Ter compromisso com o chamado que Ele nos confiou. Se coloque sobre os seus pés nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Erga as suas mãos e diga comigo nessa noite: Senhor, Senhor, eis-me aqui. eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, Para levar a sua palavra. Para fazer a sua missão. para fazer isso. Glória a Deus, aleluia. Feche os teus olhos nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite diante do teu altar e da tua presença, nós te agradecemos pela tua palavra que foi ministrada em nosso meio. Nós te agradecemos por cada louvor, nós te agradecemos por cada oração que foi feita neste lugar, meu Pai. Deus, nós te agradecemos porque nós cremos que é por intermédio do Senhor que nós estamos aqui nessa noite. Nós cremos que é por intermédio da sua morte naquela cruz
vontade. Senhor, derrama o teu avivamento sobre a tua igreja. Derrama a tua glória sobre o teu povo, Senhor. Estremece este lugar com a sua glória. Estremece este lugar com a sua unção. Nos purifica, nos santifica, nos aviva nessa noite. Enche a tua igreja. Enche cada um que tem nessa noite vazio, desanimado. Reflete, Senhor. Que as pessoas saiam daqui cheias de teu azeite. Tira as suas glórias cheias da unção. Em nome de Jesus, Senhor. Nós profetizamos a avivamento nessa noite. Nós profetizamos a avivamento sobre o nosso país, sobre a nossa nação. Toma a vida dessa igreja. Toma cada membro, cada pastor deste ministério. Em nome de Jesus, Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Que nós estejamos prontos para fazer o vídeo do Senhor. E que cumpra a sua vontade em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.